Era chupa-cabra. Quando Henriqueta começou a correr em direção à porta da cozinha, enfiando os pés nos buracos das mandiocas recentemente arrancadas por um átimo, viu-se perseguida por um gambá gigante. A cena era tão irreal que quis se virar e acreditar que não estava acontecendo nada daquilo. Calçava chinelos de dedo e um deles arrebentou a correia de borracha na correria e foi deixado para trás. O segundo só servia para atrasar-lhe o passo e por uns 5 segundos ela ficou no pega-não-pega com aquele bicho que tinha sido encontrado enrodilhado sob o monturo de folhas secas caídas de uma bananeira. Se eu correr, o bicho me pega. Se eu ficar, o bicho me come. Pensou a mulher. Que dilema! Mas antes de você saber que fim levou a tal da Henriqueta, vou lhe contar a história desde o início. Tudo começou assim. Todo dia, à noitinha, ela saía de dentro de casa para inspecionar o terreiro. As galinhas tinham todas subido em seus poleiros? Pois bem, era só torcer a taramela do galinheiro e amarrar na tela o arame que prendia a parte de cima do portão. Ficou alguma vasilha suja na horta? Não podia, pois resto de comida era chamariz para gambá, lobo-guará, tatu, um punhado de bicho guloso. Haveria algum bicho de asa sobre o telhado? Isso foi mania que sua mãe lhe ensinou. Todo fim de dia deve-se olhar sobre a casa para ver se não há corujas empoderadas. Se houvesse, o mesmo teria que ser desalojado e enxotado com a ajuda de um bambu. Xuxa com bambu. Gritava às vezes um compadre que passava na curva da estrada. Ao ver Henriqueta dando de braços em direção a uma árpia ou um gavião carijó, amoitado entre as folhas secas que o vento amontoava em volta da chaminé, afinal, árpia no alto da casa, bem podia ser Matinta Pereira, a tinhosa. Mas naquele entardecer, a solteirona deu-se de cara com alguma coisa entranhada naquelas folhas de bananeira, lá no fundo da horta. Era um bicho que roncava, estaria dormindo. Ela não pensou 2 vezes em chuchá-lo. Tola essa Henriqueta, que vivia cutucando tudo o que encontrava no quintal. Com uma vara curta, pegou o primeiro graveto seco que estava no chão e lá foi mexer com quem estava quieto. E deu no que deu. O que aconteceu com ela? Ah, essa parte você descobre sozinho. Paramos no tal pega não pega, pois menino pegou e não é que pegou? Henriqueta estava entre a porta nem fechada nem aberta da cozinha, tentando entrar a todo custo, agarrando-se com unhas e dentes na beirada da mesa. Mas um pé, justamente o que estava calçado, ficou preso porque o chinelo virou-se horizontal e funcionava como se fosse uma trava. Ela só teve tempo de olhar para trás para o tal do gambá maldito, e quando saiu, sentiu uma mordida no calcanhar e gritou para todo o vale ouvir: excomungado! Verdade. O corpo dela foi arrastado pela terra seca do terreiro, as unhas esmaltadas das mãos, deixando sulcos pelo trajeto, como se fossem marcas de um pequeno arado. Henriqueta gritava por socorro, chamada por santo, por nome de gente morta, mas água dentro de si lhe trazia a ideia de que o fim estava chegando. O fim de uma mulher solteirona que se prevenia todos os dias contra qualquer possível quebra em sua rotina de segurança. E daí, no dia seguinte, encontraram seu corpo todo arroxeado. O cadáver estará meio mumificado e de tão ressequido e a boca muito aberta, os olhos arregalados, olhando para o céu e para o sol do meio-dia. Veio padre, veio médico legista, veio polícia e ficou por isso mesmo. Ah, coitada! Doutor Mocinho está aí? Disse Bá, que tinha entrado para tomar o café. Minha avó se levantou apressada. Quanto tempo que não vejo? E olhando porta da cozinha fora na direção da visita. Como vai, doutor? Pois entre.
O sítio Veredas desvaiava em flores e muita gente vinha visitar a vovó por conta de pedir umas mudas daquelas lindezas de nomes singelos. Mas aquele não foi o caso. A conversa entre minha avó e o Dr. Mocinho foi longa, animada algumas vezes, reflexiva outras. Você deve estar querendo saber onde eu estava. Parece falta de educação, não é? Bom, eu me encontrava na sala ao lado da cozinha. Uma saleta de nada, onde instalei um computador conectado à internet. Até porque não tenho mais idade nem tamanho para ficar ouvindo conversas dos mais velhos. Sabia que já calço 41? Tenho 1,80 de altura. Outro dia até achei o fio de cabelo branco e já me apareceram 4 sisos. Faço barba, não tenho quase nada de pelo no rosto, mas é preciso usar a lâmina dia sim, dia não, senão fica feio. Eu sou um André bem diferente daquele que você conheceu nos outros livros da série. Outro era um André que acreditava em quase tudo, que via lobisomem em casa sombra no terreiro, que acordava de noite e morria de medo de olhar para o lado da cama. Não que eu desacredite no sobrenatural hoje, mas mudei em muitos aspectos. Acho que isso você vai descobrir. Só minha avó parecia não ter mudado. Ela ficava servindo café e dando biscoito às visitas o dia inteiro. Se cada lanche fosse cobrado, ela teria prosperado no ramo de padaria. A única diferença é que ela estava percebendo mais cansada, quase apática em alguns momentos. Bom, mas foi inevitável não ouvir a conversa. Pobre da Henriqueta. Outro dia mesmo, eu e Bá fomos visitá-la. Ela estava queixosa. Sempre achei que deveria ter um companheiro para dividir a vida sem graça. Mas não, segura que só ela. E fechou uma mão ao dizer da muquirana. Gostava da companhia de suas galinhas. E mais nada. Dizia que homem dava muita despesa entre um beijo e outro na beirada da xícara creme. Minha avó curiosa saiu com esta solapada e cheia. Mas doutor Mocinho, era gambá mesmo? O velhusco coçou a cabeça, fez de conta que ia rir, mas lembrou-se do decoro médico. Aí que são elas, dona Benedita. Outros legistas que vieram dar um parecer aqui no IMLL, de Corgo do Paió, disseram que a causa da morte foram as mordidas de um animal mamífero não identificado. Ao compará-las com mordidas de lobo, gambás e onças, não houve coincidência, entende? As marcas dos dentes que estavam no corpo da Henriqueta, que Deus tenha a sua santa glória, foram marcas, digamos, inusitadas. Eu acho um absurdo chamar gente da cidade grande para fazer um relatório que eu mesmo, como médico local, posso fazer e fiz lá nos arquivos causa-mortes. Fratura do crânio medial, tropeção em buraco de mandioca arrancada. Mas não seria melhor ter colocado que ela morreu atacada por um bicho do mato? E que animal pode ter feito aquilo com aquela pobre alma? Não sei até que ponto vai a credulidade da senhora, Dona Benedita, mas achei conveniente não excitar a imaginação da opinião pública e causar um furão desnecessário. O pior é que o povo já anda falando de coisas do outro mundo. Por essas roças do Rio Grande, e a mídia tem repercutido tudo de forma sensacionalista. A verdade é que, ao analisar mordidas com mais calma, comparando arquivos do mundo todo, apenas um animal correspondeu a elas. Uau! Bom, em Porto Rico, na Flórida, na Nicarágua, no México, no estado do Texas e até aqui no Brasil, existe um acervo de imagens para o uso de pesquisadores. São fotografia de aparições isoladas de um bicho. Uma coisa que fez vítimas humanas e animais com o mesmo tipo de mordedura que temos aqui no caso da Dona Henriqueta. Este animal ficou conhecido como chupa-cabra. Ai, que horror, doutor Mocinho, logo aqui perto do sítio, vai me aparecer uma coisa dessas? Assim que houve esta parte da conversa, digitei no computador chupa-cabra e li muitas páginas no meu blog. E coloquei uma suposta fotografia de um chupa-cabra e eu a encontrei navegando pela rede e escrevi um breve texto a respeito desse ser. A vida de solteirona biscoitada pelo chupa-cabra. Ora, como se não bastasse a credulidade excessiva dos habitantes dos povoados ao longo do curso do Rio Grande,
Agora vivemos um episódio inegavelmente exagerado por parte da imprensa local e da opinião pública. Uma sitiante de nome Henriqueta Belezinha, celibataria, foi encontrada morta em seu amplo terreiro após, ao que parece ter sido arrastada desde a porta da cozinha por mais de 10 metros até a proximidade do galinheiro. O que quer que tenha assassinado tinha a força de um homem forte e a crueldade de um monstro de filmes de ficção científica. Após os legistas alegarem a impossibilidade das marcas do corpo terem sido produzidas por um ser humano ou animal conhecido, começou-se a cogitar hipóteses absurdas, dentre elas a presença de um chupa-cabra nos arredores do sítio da Henriqueta B. O primeiro relato de um chupa-cabra se deu em Porto Rico em 1995, quando 8 cabras, daí o nome da criatura, foram encontradas com 3 perfurações no tórax e sem nenhuma gota de sangue no corpo. Alguns cientistas que, por dentro, borbulhava uma substância gelatinosa e pegajosa de coloração avermelhada e sem cheiro, como um mingau que se tira apressadamente do fogo e vai esfriando com lentidão. Resolveram esconder uma moita, aquela coisa que se assemelhava a um casulo gigante, e voltaram às pressas para o sítio em busca de uma sacola. "Onde vai, rapaz?" perguntou Baco, olhando flores de laranjeira. "Vou ali mesmo", respondi ao cruzar por ela em frente à sua casinha de taipa, caiada por fora do sítio. Caiada por fora. Mas não voltei àquela hora ao chegar à casa do sítio. Leandro estava me esperando na cozinha com os braços abertos e um casaco de príncipe de Gales, que lhe deu um ar de estranhamento nas terras alterosas de Minas. "Meu Deus, você não é meu amigo de infância!" Abracei-o por onde estava. Por onde estava, hein, Leandro? A última vez que nos encontramos ainda jogávamos aqueles videogames pré-históricos. Leandro já era de pouca conversa, mas muita simpatia. Retribuiu-me o abraço ligeiro e quente. "Vim passar uns dias com você, sua avó e comadre de minha mãe. Daí veio o convite." Isso sussurrou ao pé do meu ouvido, causando-me uma estranha sensação morna e úmida. "É que sua avó anda preocupada. Disse que faz dias que você está só navegando na internet e ouvindo música. Ela está achando meio deprimido, mas não conte ela isso que eu lhe disse." Olhei de soslaio para minha avó, que atendia o moço da TV a cabo lá na sala. Sua voz parecia um chiado ao longe. "Sim, pode colocar todos os canais de filmes e aqueles que falam outros idiomas. O André e o amigo dele vão gostar." Senti uma felicidade muito grande ao rever meu amigão. Ao mesmo tempo, aquele retorno de alguém que eu não via há um bom tempo me deu um aperto grande dentro do peito. Uma coisa difícil de explicar é que, confesso, não entendi e não entendo até hoje. Com a chegada de Leandro, distraí minha urgência de voltar ao pasto para buscar o que tinha encontrado. No fim do dia, eu e ele caminhamos em volta da varesta que circulava ao lado do sul do sítio, formando uma bocarra imensa que antecedia o rio. "Então você ainda gosta de monstros?" meu amigo me indagou. Eu peguei um ramo de capetinha selvagem que crescia doidamente à beira do abismo e comecei a mascá-lo. "Que nada, Leandro. Já esqueceu que não vai demorar para eu estar na universidade?" Minha cabeça mudou. E muito. Sobretudo no ano passado para cá. Ele se assentou sobre um cupizeiro abandonado e ficou olhando as últimas garças da tarde avizinhando a noite que vinha engolido tudo. Vertente, Vale Verde, Vala Vento. Daí ele olhou para mim com aqueles olhos grandes e redondos que sempre teve e que diziam mais do que qualquer palavrório meu. "Você ficou mesmo contente com a minha vida, André?" Eu não respondi, mas apenas acenei que sim com a cabeça e fiquei vendo as 2 garças do bando atrasadas e sem graça, planando sobre o vazio. Seria um macho e uma fêmea? Será que garça tem preferência? Cisne, pombo, esses bichos formam um casal para a vida toda? Se enviuvam e não fazem mais par? Tem bicho que tem fidelidade, né? Ah, não sei, André. Penso que bicho não tem dessas coisas. Eu sei que quando um tatu fêmea tem filhote, nasce tudo de um sexo só. Quando ficou um breu mesmo, tirei do bolso uma pequena lanterna. Quer ir até o pasto depois da casa da Bá para ver uma coisa que achei hoje mais cedo? Quero. Mas não é muito longe não, né? Não. Vamos.
Saí correndo na frente, Leandro veio atrás e sei que, apesar de 1 ano mais velho do que eu, ele estava morrendo de medo do escuro. Passamos pela casebre da Bá, iluminando fraquinho pela luz amarelada, e entramos no cerrado baixo. Daí, minutos depois, chegamos onde eu pretendia. Uai, era aqui, Leandro. Aqui o quê? Aqui que eu encontrei uma coisa, uma espécie de saco cheio de gosma. Ai, credo, André. Não seria a placenta de alguma vaca que pariu no mato? Não mesmo, era coisa inventada por gente, ou sei lá, não era coisa de dentro de bicho, nem coisa de árvore, sabe? Mas era aqui, tá tão escuro. Como sabe que era aqui? Eu sei, horas. Então segurei em seu ombro esquerdo para virá-lo na direção do sítio da mulher assassinada. Foi lá, Leandro. Apontei. Depois daquele espinhaço de serra abaixo da lua, é que a Henriqueta morreu. Vi um bicho, uma coisa. Andam dizendo que é chupa-cabra. Não acredito nisso. Leandro olhou para trás como se sentisse algo tocando a mais da além da minha mão. Quero ir embora. Vamos. Eu nem liguei. Daí ela foi encontrada estripada. Olhos revirados, a casa intacta. Não foi, ladrão. Vamos retornar? Insistiu meu amigo. E dizem, comecei a inventar, que agora estava andando pelo pasto. Au! Dei um grito alto em um bote, apertei a batata da perna esquerda dele. Leandro saiu correndo disparado. Desgalhado até a casa do sítio, fui atrás pensando na vida e na morte, e duvidando de mim mesmo. Será que eu tinha encontrado aquele casulo ou foi tudo imaginação?